Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 na classe de adultos. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta é a lição número 2. A sutileza da banalização da graça. E a graça é universal ou universalista? Fique aqui comigo que você saberá a diferença entre ambas e se ela é universal ou universalista. Texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios capítulo 2, versículo 8. Verdade prática, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Ou seja, nós recebemos a graça de graça, mas no fundo nós temos que o Senhor requer de nós uma mudança de comportamento. Nós recebemos a graça, recebemos esse presente, mas nós devemos ter um novo comportamento diante do Senhor. Introdução. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ofuscado. Muitas pessoas verdadeiramente têm buscado o sentido da graça, desta doutrina da graça. Entretanto, por alguns ainda fica muito ofuscado, e justamente por ficar ofuscado a eles, é que muitas das vezes são levados por fábulas, por doutrinas de demônios, pessoas que estão completamente preocupados em poder articular situações para ter das pessoas aquilo que lhe é melhor, né? No caso, a questão financeira ou coisas do gênero. Então, sim, a graça, ela tem, sim, algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, procuram saber, se aprofundar nessa doutrina, né? Saber o que é, o que não é. Entretanto, algumas pessoas ainda não conhecem de fato o que é a graça. Isso tanto no sentido de pessoas dentro da igreja, quanto pessoas fora da igreja, né? Tanto um quanto o outro tem dificuldade para compreender a graça. Compreendendo a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. E como é que Deus salvou os homens? Através da graça. A graça, ela vem de Deus, ela é dom de Deus. Então ela tem a origem no Senhor, porque o Senhor quis salvar o homem, o Senhor desejou salvar. Então o que Ele fez? Ele deu o seu único Filho na cruz do Calvário por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna, ou tenha a vida eterna, melhor dizendo. Então toda a origem da graça, ela está no Senhor e não no homem. Muitas pessoas tentam até hoje fazer situações em busca de se salvar, com situações buscando outros deuses, buscando se enganar, fazendo o bem em prol da graça. Entretanto, a boa obra, na verdade, ela não salva, mas ela não se perde no sentido de ter algum louvor nela. Por exemplo, se alguém estende a mão a outro alguém, isso não vai fazer dele uma pessoa salva, porque a graça, ela vem de Deus, não por mérito do homem. Mas o estender a mão é sempre uma atitude bondosa, né, de compaixão para com o próximo. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. A graça é um presente, é um favor imerecido. E existe aqui uma ideia de que nós precisamos sempre deixar isso claro, porque algumas pessoas confundem graça e misericórdia. São duas coisas que de fato parecem ser parecidas, foi ótimo. Mas na verdade elas são distintas. A graça é um favor imerecido. Vamos trazer, imagina que uma pessoa seja um péssimo filho. Essa pessoa não é um bom filho. Mesmo assim, no dia do aniversário, vamos botar aqui um aniversário,
ela recebe um presente do Pai, um bom presente do Pai. O que esse presente representa? Representa a graça. Por que ele representa a graça? Porque aquele filho não merece o presente, ele não merece, ele não é um bom filho, então ele não merece. E o que é misericórdia? Misericórdia é que este mesmo filho, ele é um péssimo filho, então ele merece um castigo, mas o seu pai não aplica um castigo que ele merece. Isso é misericórdia. Sinopse: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. Portanto, em resumo, a graça, ela nos é um presente, né? A nossa salvação vem pela graça, então a nossa salvação é um presente que nós não merecíamos e não merecemos, né? Mas o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, nos tem dado esta graça. A graça no contexto bíblico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Veja que Adão foi um ser livre, no entanto, ele foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Nos dias de hoje, a dinâmica é a mesma. Nós somos tentados a pecar, mas nós não somos obrigados a pecar. Nós pecamos se nós quisermos, ou se nós não vigiarmos, né? Então, o mesmo contexto de livre-arbítrio, o mesmo contexto de liberdade que Adão possuía, nós também possuímos. Então, isto é uma questão da graça, justamente por essa queda de Adão, que veio depois também a graça. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. O fato de que Adão pecou trouxe consigo alguns castigos a ele, a Eva, e também para nós. E até hoje nós estamos vivendo sobre situações por consequência da queda de Adão. Isso sem falar também na Terra, né? O planeta em si, o planeta tem, né, toda a sua criação geme justamente também devido à queda de Adão. A extensão da graça. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal, contudo essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens, todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo como ser salvos, a graça é oferecida a todos. Então veja que existem duas questões. A graça, então, ela é universal e não universalista. Então veja que ela é universal, contudo essa graça não é universalista. Vamos lá. O universalismo prega que todos, independente do credo, ou religião, ou arrependimento, serão salvos. Ou seja, isso é a questão de ser universalista. Se a graça fosse universalista, independente da religião, independente de se crer ou não em Cristo, seria salva. Isso é universalista. Mas a graça não é universalista, ela é universal. O que é isso? Ela abrange todas as pessoas que acreditam em Cristo e se arrependem dos seus pecados. Então veja que aqui é diferente. Portanto, a graça ela é universal e não universalista. Sinopse: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. A graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Ou seja, nós vemos aqui
uma questão de que, devido a esse ponto, as pessoas estavam começando a não crer mais na salvação pela graça. Agora a salvação ela é transformada numa questão de obra. A pessoa faz algo bom ou coisas dessa natureza, é como se nós comprássemos, né? A ideia é essa, é como se comprasse a salvação através de atos de bondade ou questões financeiras, alguém que dá uma oferta alta, então essa pessoa que dá oferta alta será salva e aquela que não dá oferta nenhuma não será salva, é algo dessa natureza. Ou seja, deturparam a graça, deturparam, na verdade esconderam a graça. E por que isso? Porque são pessoas usadas pelo diabo. Satanás, ele engana as pessoas, e como as pessoas parecem não ter muita noção do perigo do que é a graça e o que não é a graça, o que acontecia? Eles, com medo de perder a salvação, começaram a não mais crer em Cristo propriamente dito, de uma forma, ou até acreditavam em Jesus, mas não no sentido de salvação. Acreditavam agora que, independente do que eu faça, importante é que eu dê uma boa oferta na igreja, ou coisas dessa natureza, que eu ajude o meu próximo, assim eu serei salvo. Então deturparam a graça, esconderam a graça. E com isso certamente as pessoas padeciam na eternidade sem Cristo. Por quê? Porque colocavam as suas obras em primeiro lugar, porque os líderes da época ensinavam errado, ensinavam assim, justamente porque Satanás entrava na vida dessas pessoas, desses líderes, e fazia com que eles ensinassem esta doutrina errada. A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, sua graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, é pela graça somente que somos salvos. Então veja que a questão da reforma trouxe justamente essa questão de restaurar a questão da doutrina verdadeira da graça. Somente pela graça que nós somos salvos. Muitas pessoas até hoje continuam se deixando enganar sobre questões de boas obras. Eu tenho falado aqui várias vezes, mais uma vez eu direi, que a boa obra ela não salva ninguém, mas pessoas salvas praticam boas obras. Veja que muitas pessoas hoje ainda acham que porque não prejudicam a pessoa de uma forma direta, não prejudica ninguém, não rouba, não faz nada de errado, então vai ser salvo por isso. Não, não vai ser salvo por isso. Nós somente somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós não temos como, nenhum homem é capaz de se salvar. Sinopse: a graça no contexto da reforma revela 2 realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. A graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. A expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Muitos líderes hoje, na verdade, nem pregam muito e às vezes nem pregam nada a respeito da salvação. Prega-se muito, geralmente são igrejas grandes, de grande porte, ou pelo menos de um porte médio, ou às vezes até poucas vezes, né, mas até as igrejas de pequeno porte, pregam somente para aquelas pessoas que estão ali dentro, que estão ali no templo. Então eles pregam, como são somente pessoas aparentemente salvas, cristãs, uma vez que eles não vai para o mundo para trazer as pessoas não cristãs para dentro da igreja, então eles pregam somente a cristãos. Então, como não há necessidade de falar da salvação, porque todos ali aparentemente são salvos, o que eles falam? Eles acabam banalizando a questão da graça, não falam da graça, para que o povo reconheça que estão ali salvos pela graça, e
acabam deturpando a situação, fazendo da graça uma questão barata, banalizam a graça, porque não parece que eles pregam como se a graça não tivesse nenhuma importância, porque nós estamos todos aqui, porque nós merecemos estar aqui, porque nós somos dizimistas, porque nós somos ofertantes na casa do Senhor, porque nós estendemos a mão ao necessitado e coisas do gênero. Entretanto, é importante que nós venhamos notar que sim, a graça, mesmo para as pessoas cristãs, nós precisamos pregar e ensinar a verdade. A graça, ela vem de Deus. O homem não tem nenhum mérito neste negócio. A nossa salvação é pela graça e nós precisamos continuar pregando esta graça para que outras pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricários que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. Quantas pessoas hoje, líderes, querem de qualquer forma colocar subterfúgios nas suas mensagens? Não pregam mais a graça, não pregam mais a salvação. Ficam procurando subterfúgios, mensagens aleatórias, situações aleatórias, estão usando até profissões para pregar o Evangelho. Vou te dar um exemplo. Digamos que, não que eu seja necessariamente contra a ideia, mas você vai me entender bem. Vou pegar aqui a psicologia, num contexto geral, que alguém que é psicólogo, por exemplo, vai abrir uma igreja agora, e ele começa a usar a psicologia para falar da palavra do Senhor na igreja. E o que isso implica? Implica que a pessoa que está fazendo isso, ele não está pregando a palavra, ele está pregando a psicologia. E a igreja, ela precisa ser ministrada pela palavra. Não que a psicologia em si não possa ajudar numa ou noutra situação. O grande problema aqui, a grande questão, é que a única base da igreja, nesse ponto, que a igreja tem é a psicologia, ela não estuda a palavra. Ali o pastor, ele não vai dar alimento que é a palavra, ele vai dar psicologia. Olha, na psicologia faz assim, na psicologia faz desse jeito. Ele acaba criando ali, nem mais um antro ali de questão de pessoas salvas, Ele acaba criando como se fosse clientes dele, cliente do consultório dele de psicologia, coisa dessa natureza. Então veja que a psicologia em si não há nenhum problema em questão. O problema é que substituem a palavra pela psicologia. Então, só para te dar um exemplo, e muitos cristãos estão fazendo exatamente isso, muitos líderes estão fazendo isso. Usam a sua profissão, seja lá qual for, eu peguei aqui psicologia porque parece ser mais viável, para, na verdade, pregar a palavra do Senhor. Então pregam de uma forma, nesse caso, psicologicamente, a Bíblia está dizendo isso. Psicologicamente, a Bíblia está falando aquilo. E não é esse o ponto. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra e nós precisamos colocá-la como ela está escrita e não de uma forma psicológica. Então, veja que isso é um grande problema nas igrejas hoje. As igrejas hoje não estão modernas, elas estão mundanas, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Então isso é perigoso e vai fazer com que muitas pessoas percam o ar da graça. Sinopse. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Conclusão. Nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Não há outra forma de alcançar a salvação, é somente pela fé em Cristo, somente pela graça. E isso, mais uma vez, não vem de vós, é dom de Deus, que fique bem claro. O homem não consegue se salvar. Revisando o conteúdo, número 1, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Número 2, a graça é extensiva a todos os homens, ela é universal.
Contudo, por ser universal, não significa dizer que ela é universalista, que quer dizer que todos, independente do credo, religião ou arrependimento, serão salvos. Número 3. A reforma protestante surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Número 4. A expressão graça barata diz respeito à vida cristã nominal ou mundanizada. Número 5. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Então nós não conseguimos pagar esse preço que Cristo pagou na cruz do Calvário por nós. Portanto, mais uma vez, a graça, na nossa salvação vem somente pela graça. A graça não vem de nós, é dom de Deus. A sutileza da banalização da graça. Então que nós venhamos compreender que nós, cada dia mais, que o Senhor, é dele a graça. A graça vem do Senhor. Nós não temos nenhum mérito neste negócio. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!